Falando de crises, outra pergunta: como enfrentar as crises? Apesar das precauções que tomamos, lembremos-nos do texto de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. Quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, mas como evitar, então, por antecipação, que as crises surjam em nossa vida? Vamos lembrar de Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições, ou crises, né? Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, e Jesus disse também: buscar a verdade vos libertará até das crises. Então vamos tomar nossas decisões sempre pela palavra de Deus. E, logicamente, nesse momento de crise, nós devemos buscar algumas opções. Primeiro, não fuja da crise, encare-a de frente. Segundo, vigiar e orar mais. Terceiro, vigiar e orar mais buscando Deus, né? E esperar em Deus, que é fiel e não permitirá que sejamos testados além do que podemos suportar. Porque nas crises todos somos iguais. Por isso, apesar de alguns ainda não acreditarem, quando a crise se instala de vez em sua empresa, é preciso encará-la de frente, querendo ou não. O que importa é a maneira como você percebe a crise, pois existem dois lados de uma mesma situação. Você pode tentar se esconder e proteger, ou pode olhar o horizonte e ver bem lá na frente. Existe uma centena de oportunidades, mesmo em meio a esses problemas. Esses momentos são para repensar o negócio, avaliar o caminho percorrido no momento e buscar novas formas de fazer a empresa crescer. Nada de lamentações. Use a criatividade, pois nas crises a concorrência vai se esconder e estagnar. Investimentos são cortados, projetos são paralisados e a expectativa congela a maioria das empresas, né? A expectativa se congela na maioria das empresas. Os negócios não param, só se transformam. Pequenos clientes não têm muita opção a não ser reduzir gastos e tentar equilibrar as finanças, mas os clientes mais rentáveis, aqueles que gastam mais, mantêm suas operações. Gastam menos, mas não deixam de gastar. É nele que você deve focar para manter seu fluxo de caixa em dia e passar pela crise sem maiores apertos. Terceiro, a crise traz novas necessidades. O mercado está em retração, mas as pessoas não podem parar de viver, assim como as empresas não podem parar de produzir. Nesses cenários, traz novas necessidades, as novas necessidades sempre surgem. 4. As falhas do mercado se tornam mais aparentes. Com a crise, os defeitos das empresas começam a aparecer com mais frequência. Atendimento deficiente, falta de produtos no mercado, qualidade nada satisfatória, etc. Então, durante a crise, procure melhorar a eficiência do seu negócio. Repense processos, analise seu financeiro e reduza custos sobre o seu negócio, onde seu negócio não seja direta ou significativamente impactado. Então agora vamos tentar recuperar as duas primeiras mensagens que até agora o computador não enviou para todos. Um momento. Aí vem uma pergunta. Mas falando de crises, né? Podem as crises, calamidades, né, como essa pandemia, ter alguma utilidade? Aí no livro dos Espíritos a gente aprende na lei de destruição, flagelos destruidores, na questão 737, com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Se Deus é bom, por que Ele permite que haja calamidades ou crises?
Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. São frequentemente necessários para mais rapidamente se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Os flagelos são esquemas de luz. Então, os flagelos são esquemas de luz em benefício dos que dormem. Na questão 739, os flagelos muitas vezes mudam as condições de uma região para o bem, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras é que vão perceber essa mudança, né? E vão experimentar essa mudança. Na questão 740, são igualmente provas morais para o homem, pois as provas são ocasião para o homem exercitar sua inteligência e demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhes oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Senão, o que vai dominar é o egoísmo. Eu mesmo, quando tinha uns 10 anos de idade, tinha crises de bronquite asmática. E minha saudosa mãe, com muita fé, colocava um copo com água na frente do rádio e ouvíamos junto à hora da Ave Maria, às 18 horas, um momento de meditação com o Pedro Geraldo Costa, o cronista do coração. Depois, ele coloca a mensagem do padre Donizete de Tambaú, que era em latim. E eu até perguntava para ela: a senhora entendeu alguma coisa? E ela dizia: não, mas me faz um bem tão grande. E minha mãe desencarnou num hospital Emílio Ribas, aos 56 anos, depois de uma crise de epidemia de meningite. Então vamos à definição. O que é crise? Crise vem do grego, crisis, decisão, sentença, juízo, separação. É um conceito utilizado na sociologia, na política, na economia, na medicina, na psicopatologia, entre outras áreas de conhecimento. Ou seja, é o momento que define a evolução de uma doença, para melhor ou pior. Leonardo Boff diz: a crise representa purificação e oportunidade de crescimento. Em sânscrito vem de kir ou kri, que significa purificar e limpar. A crise representa um processo crítico de depuração. Em grego, crise significa decisão tomada por um juiz ou um médico. O juiz pesa e sopesa os prós e os contras, e o médico conjuga os vários sintomas. Então ambos tomam a decisão pelo tipo de sentença ou pelo tipo de doença. Esse processo decisório é chamado crise. O Evangelho de João usa 30 vezes a palavra crise no sentido de decisão. Jesus comparece com uma crise do mundo, pois obriga as pessoas a se decidirem. Uma crise é a mudança brusca ou alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento. Crises de saúde. O paciente acabou por falecer depois de sofrer uma crise cardíaca, por exemplo. Crise de nervos, quando perde o controle das emoções devido ao estresse. Quando alcança certa idade, crise dos 30 anos, crise dos 50 anos. As crises sociais, crises econômicas, quando apresentam indicadores negativos, altos níveis de desemprego e aumento da pobreza. Crise política é a situação de conflito que ameaça a continuidade de um governo, quando há renúncia de ministros. Além do Leonardo Boff, outras pessoas falam que crises são oportunidades de crescimento. A crise financeira traz reflexo no país. O reflexo na economia é grande. O que fazer?
Investir ou ficar quieto esperando a crise passar? Depende da situação da empresa. Ninguém se arrisca enquanto houver uma turbulência, né? A empresa se retrai, mas empresários veem na crise um período de oportunidades, sabendo que investimentos feitos nesse momento tendem a ter um retorno muito maior no futuro. Após a crise de 29, por exemplo, os Estados Unidos tiveram um crescimento, e mesmo na crise após a Segunda Guerra também. Então, crises são cíclicas e até previsíveis. Mas como vêm as origens das crises? Existem fatores de risco, características ou condições de vida da pessoa ou do grupo. Tem causas externas ou internas. Primeiro, decisões erradas que nós mesmos tomamos, decisões erradas de outras pessoas que acabam nos afetando e gerando crises, enfermidades, crises de outras pessoas que nos fazem sofrer por solidariedade, perturbações espirituais, desastres, intempéries, calamidades como essa epidemia, né? Então, por exemplo, a epidemia é o aumento do número de casos de uma doença, que supera o número esperado para uma época em uma região. A doença se desenvolve de forma rápida, fazendo várias vítimas num curto espaço de tempo. Quando a população de uma determinada região entra em contato pela primeira vez com o agente patológico, o vírus, ou seja, a bactéria, o sistema imunológico das pessoas não está preparado para combater a doença, que se espalha rapidamente, fazendo várias vítimas. Então tem campanhas de vacinação em massa, que são importantes para evitar epidemias. E quando uma epidemia espalha-se por mais de um país ou continente, dizemos que temos uma pandemia. E quais são os fatores e causas de epidemias? A falta de saneamento básico, hábitos alimentares pouco saudáveis, hábitos de higiene precários, poluição, condições climáticas, estresse, drogas e mutações são fatores que favorecem o aumento de casos. Então, o que é uma calamidade? Grande perda, dano, desgraça, destruição que atinge vasta área ou grande número de pessoas. Catástrofe, grande infortúnio ou infelicidade pessoal, secas, enchentes, ciclones, tsunamis, etc. Né? Com esses flagelos temos o estado de calamidade pública, uma situação anormal, causa danos e prejuízos que implicam no comprometimento da capacidade de resposta do poder público. Os governos possuem mecanismos para salvaguardar as populações atingidas. Na adversidade em grande escala, calamidade, epidemia, temos a defesa civil ou proteção civil e a segurança civil ou gestão de emergência, cria-se decretos relacionados à esfera estadual, federal e municipal. E aí vemos as manchetes. Recessão e calamidade pública. O Brasil e o mundo estão às portas da maior depressão econômica do pós-guerra, diante da crise do Covid-19. O temível mal afeta pobres, ricos, independente de ideologia e localização. E mostra as desigualdades sociais que temos. Em meio ao cenário da crise e pandemia, o governo tem sido cobrado para agir tanto na área de saúde como na área da economia, para conter os efeitos do avanço da doença, e pode dar margem de manobra para o governo operar no quadro de crise. Projetos de lei permitem a redução da jornada e salário dos trabalhadores no caso de enfrentamento de emergências de saúde pública, de calamidades públicas e desastres naturais. A medida pode evitar o fechamento de empresas, especialmente no setor de serviços. No caso do orçamento sancionado pelo governo federal, a decisão de declarar uma calamidade libera a União para gastar mais dinheiro para combater a pandemia e agir na economia com medidas para tentar amenizar os efeitos da crise por intermédio, sobretudo, de créditos extraordinários.